Eu arranquei a mão da minha filha da frente da imagem. Foi um gesto seco, quase instintivo, como quem puxa uma criança para fora de uma rua movimentada. A sensação da pele pequena entre meus dedos nunca me saiu da memória. A maciez da pele, as unhas mordidas de quem sempre esteve ligada à boneca favorita e o calor que vinha daquela mão como se fosse um pedido. Atrás de mim, o murmúrio da igreja se partiu em duas correntes, choque e silêncio. Eu não me lembro de pensar, lembrei apenas de ordem, de dogma, daquilo que eu havia aprendido a pregar. Não se toca em imagens, não se busca em pedras o que somente o Senhor pode dar. E havia, naquele movimento, a convicção de um homem que se fez forte para não ceder diante do que chamava de engano. O que eu guardo com clareza é a mistura da minha voz e da dela. Minha voz dura, a dela um sopro, quase uma pergunta. A mão dela não tinha força para puxar, e ainda assim eu puxei. Ela, que desde os 4 anos sabia mais de dor do que qualquer adulto naquela igreja, olhou para mim com olhos que misturavam confusão e tristeza. Naquele olhar havia algo que me perseguiu nos meses que se seguiram. Não era só o medo de que ela encontrasse consolo naquilo que eu condenava. Era a percepção de que eu, enquanto pai, havia preferido a segurança doutrinária à ternura imediata de um toque. Eu era pastor. Ainda sou. Durante anos ocupei aquele púlpito com a sensação de ter um mapa claro do que era certo e errado. Palavrões teológicos, rituais a evitar, práticas perigosas denunciadas domingo após domingo. Eu dizia tudo isso com a certeza de quem acredita possuir a bússola espiritual. Nunca imaginei que a minha bússola poderia tremer por causa de uma menina de cabelo comprido e sorriso fácil, que passava horas desenhando mulheres de véu em azul e escrevendo pequenos bilhetes com letras tortas. Ela vai me ajudar. No calor da minha convicção, esses desenhos me pareciam como sinais de confusão infantil, ou pior, de uma influência que eu precisava conter. A história, entretanto, começa antes daquele puxão. Começa numa tarde qualquer de verão, com brinquedos espalhados no quintal e risos que ainda ecoam em sonhos que eu não consigo calar. Melissa tinha 4 anos quando um carro atravessou a esquina da rua de areia onde brincávamos. Minha memória é fragmentada. O estampido, o mundo virando, minha mulher correndo e depois o hospital com as luzes incapazes de aquecer o que havia sido quebrado. Naquele primeiro dia, eu pensei que poderia controlar a situação com fé e com ordens, como se a oração pudesse substituir a complexidade da medicina. Mas a ressonância falou com uma frieza que eu não sabia traduzir em sermões. Lesão medular, área comprometida, prognóstico de mobilidade gravemente reduzido. Paraplégica. Palavras que caíram como pedras sobre um telhado que ainda se mantinha de pé por orgulho. Os meses que vieram foram feitos do mesmo material que as noites sem sono. Salas de hospital com cheiro de desinfetante, máquinas marcando batimentos, fisioterapeutas com paciência de quem ensina a andar com as mãos. Havia esperança em cada passo mínimo, uma contração, um movimento involuntário, e havia frustração na maior parte do caminho. A dor, no entanto, era uma história à parte. No começo era a dor aguda do trauma. Depois veio a dor neuropática, traiçoeira, que chegava em ondas e queimava por dentro de maneiras que nenhuma oração parecia tocar. Muitas noites acabavam com a cama cheia de lágrimas, comprimidos de morfina à mão, promessas de alívio que duravam pouco. A medicina nos ofereceu tratamentos, inovações, estudos e palavras técnicas. A igreja ofereceu vigílias, oração em grupo e a certeza de que, com fé, tudo seria transformado. Eu participava de tudo isso com o fervor de quem confia. E, no entanto, cada lágrima da minha filha me fazia questionar se a linha que eu desenhava entre o certo e o errado não estava a separar também o que mais importava. Renata foi a cola que manteve a casa inteira unida. Ela não era do tipo que fazia discursos, sempre preferiu a ação ao sermão. Trabalhava em turnos, administrava remédios, conversava com médicos e lia nos olhos de nossas vizinhas o peso do que acontecia. Eu a amava por isso, mas também lamentei com inveja a serenidade que ela mantinha quando eu me precipitei em julgamentos. Ela via a menina nos seus sonhos e via também o pai que queria controlar o mundo com ordens litúrgicas.
Em silêncio, muitas vezes, ela fazia escolhas que eu considerava erradas, segundo o meu repertório de verdades. Levava Melissa ao médico, sim, mas em dias de quando o cansaço pesava e as dores vinham com força, Renata a deixava dormir ouvindo cantos que não eram os nossos. Coisas pequenas, uma oração diferente no rádio, um símbolo que eu não reconhecia na parede da casa de uma amiga. E por isso brigas aconteceram, algumas contidas, outras tão duras que pareciam fissuras que jamais se curariam. Melissa, mesmo condenada a uma vida de dependência física, tornou-se mestre em sonhar. Enquanto o corpo dela era cativo das limitações, a imaginação dava um jeito de costurar portos seguros. Contava com a inocência dos que não conhecem o cálculo do desacerto que vinha alguém em seus sonhos. Uma moça de véu azul, dizia ela, e os olhos se enchiam de uma fé que eu considerava ingênua. Essa mulher, nos sonhos, tocava-lhe a cabeça, os ombros, sussurrava que um dia ela andaria. Eu, com todo o peso do meu ministério e o medo de erro doutrinário, chamava aquilo de ilusão, talvez utopia infantil. Renata, em voz baixa, dizia que não fazia mal ouvir. Eu retrucava que não podíamos dar ouvidos a qualquer vento de doutrina. Houve um momento, alguns anos depois do acidente, em que aquela tensão atingiu a superfície e começou a ferver. Melissa estava maior, com belos olhos que me lembravam minha própria mãe quando ela rezava sozinha à noite. As dores continuavam, e a medicação já parecia uma companhia permanente. Em uma dessas madrugadas em que a casa parecia menor por causa dos ruídos do sofrimento, cheguei a pensar em todas as coisas que pregara e que agora me batiam na cara. Dizia aos meus irmãos de igreja que a Bíblia precisava ser guardada com coragem. No íntimo, temia que a coragem se transformasse em rigidez que sufocava a compaixão. O ministério me dera status, visitas a lares, a sensação de que eu sabia pronunciar as palavras que feriam e curavam, mas em silêncio, quando fechava a porta do escritório e o vazio me encarava, eu me perguntava se o zelo pelas ideias não estava me impedindo de simplesmente segurar a mão de uma menina e dizer: "Estou contigo". A vida pastoral continuou como um rio que segue seu leito, mesmo quando as margens estão rachadas. Havia cultos, aconselhamentos, pelo menos uma mensagem por semana sobre vigilância espiritual e os perigos das tradições que, segundo eu argumentava, desviavam o povo. Minha congregação me apoiava, em grande parte. Havia jovens que me olhavam com admiração, membros que depositavam em minha liderança um tipo de confiança de quem entrega uma bússola para navegar. Porém, essa confiança cobra tributos. Um dia, num culto qualquer, um presbítero me chamou à parte com uma preocupação. "Pastor, tem senhoritas da comunidade que levam a menina para ver uma missa na matriz." Eu senti o chão tremer sob as palavras. No meu discurso interno, aquilo era um risco, uma ameaça ao que eu chamava de integridade espiritual. No coração era outra coisa, medo de perder o controle sobre a vida da minha família. Eu me lembro das primeiras vezes que tentei expulsar do pensamento a imagem daquela figura de véu azul. Era fácil no púlpito. Não nos deixemos levar por imagens, eu pregava com fogo. Mas em casa, diante do desenho que Melissa rabiscara de novo, traço simples, um círculo que seria o rosto, linhas soltas para o véu, eu senti um embaraço que vinha de um lugar mais profundo que a teologia. Renata, cuja prática religiosa sempre fora de um caldo menos dogmático e mais relacional, tentava me traduzir a situação com empatia. "Eleve a oração", dizia-me ela, com uma paciência que eu não merecia. "Deixe que o Senhor fale." Eu, contudo, tinha medo do que isso significava. Abrir mão do controle. Minha postura era de defesa. Defender a família daquilo que eu julgava erro era, do meu ponto de vista, parte do meu dever pastoral e paternal. As visitas à matriz de fato aconteciam às escondidas. Melissa, em dias de mostrar menos dor, conseguia pedir que Renata a levasse. Voltava com um brilho diferente, como quem traz um segredo que não precisa ser explicado. Havia nos relatos que ela dava em voz baixa descrições de perfumes que eu jamais detectei na igreja. Cheiro de incenso, velas acesas, vitrais que lançavam pedaços de cor no chão. Dizia que a mulher de véu azul sorria e deitava a mão nos pés de Melissa.
e que no sonho as pernas da menina respondiam, fazendo passos curtos sobre pedras imaginárias. Eu classificava tudo aquilo como fuga, como defesa emocional. No entanto, a constância dos relatos e a paz que aparecia no rosto dela depois desses eventos começaram a corroer meu argumento. A casa começou, gradualmente, a se dividir em duas frentes, a da razão e da convicção pública, que era a minha, e a da ternura e da busca por qualquer fôlego de esperança, que era a de Renata e, em segredo, a de alguns membros mais próximos. Eu percebia olhares quando chegávamos à igreja. Alguns se compadeciam. Outros, com menos piedade, sentiam que eu estava sendo testado quanto à coerência do que pregava. Havia pastores que me enviavam mensagens anônimas, ou quase anônimas, pedindo que eu mantivesse a linha. Temos uma responsabilidade com o rebanho, dizia um deles. Eu, que nunca imaginei ser tão frágil sob o peso das expectativas, respondi muitas vezes com a dureza que me salvava do medo. Ordens, limites, fronteiras. Fizemos tudo o que nos foi aconselhado por médicos. Fizemos fisioterapia intensiva, sessões de estimulação elétrica, semanas de jejum e oração conforme orientação de irmãos de várias igrejas, dietas, protocolos de medicação. Havia uma certa liturgia na tentativa de curar, planilhas de exercícios, horários para sessões, relatórios dos profissionais. Às vezes havia progresso minúsculo que inflamava esperanças e logo se apagava. Em outras ocasiões, a dor dizia presente com força, e a morfina voltava a ser a companheira silenciosa das noites. O que a medicina não pôde resolver, tentávamos cobrir com fé. O que a fé não resolvia, tentávamos ocupar com ações práticas. E no meio de tudo isso, Melissa continuava a sonhar com a mulher de véu azul. As ideias fixas que eu trazia do púlpito me impediam de aceitar com naturalidade muita coisa. Chamava isso de manter-se firme na palavra. Mas havia um custo. A distância entre o que eu pregava e o que eu fazia fechava-se como uma porta no rosto de quem mais precisava de mim. E a pessoa que mais sofreu com esta porta foi minha filha. Em noites de hospital, quando eu fingia força para pastores visitantes e Renata aceitava a presença de vizinhas católicas que ofereciam auxílio prático, uma sopa, um tempo com a menina, eu sentia uma pontada de rancor. Rancor do mundo que me parecia sempre tentador para o erro. Rancor de mim mesmo, talvez, por desejar tanto a certeza a ponto de negar a ternura que vinha com o diferente. Houve um dia, porém, em que tudo mudou um pouco de ritmo. Não foi por um grande evento, não foi por um discurso, nem por uma intervenção celestial dramática anunciada em letras garrafais. Foi por causa de um convite que chegou à nossa casa como quem traz uma brisa de verão. Padre Augusto era o nome assinado. Homem de voz pausada e olhar acolhedor. Ele vinha acompanhado de um grupo pequeno, dizendo que queria conhecer Melissa e oferecer ajuda no que fosse preciso. Pensei de imediato em recusar. Imaginei os sermões, as cartas, as acusações que poderiam pintar-se nos corredores da denominação. Ainda assim, havia em mim, naquele momento, um cansaço que pesava mais que o orgulho. Renata falou antes que eu pudesse construir resistência. Podemos ouvir. Ele pode nos ajudar com fisioterapia voluntária, com refeições nas semanas difíceis. Por algum motivo que me pareceu vergonhoso admitir, aceitei. Padre Augusto entrou em nossa sala com um sorriso que não pedia permissão, com uma cesta com frutas e um pequeno caderno. Ao ver Melissa, ajoelhou-se, não por liturgia, mas por reverência ao que viu. Uma menina que sofria muito e que, mesmo assim, mantinha um sopro de vida que desafiava qualquer rótulo. Conversaram. Falas soltas sobre vida, compaixão, a prática do cuidado. Em certo momento, antes de se retirar, ele disse apenas uma frase que me pegou desprevenido. Deus pode surpreender. Não era uma teologia de apelo a imagens, era uma constatação simples, tão desarmada, que me deixou pensando longas horas. Não sabia ainda que essas palavras voltariam a mim na hora em que eu menos gostaria. A relação com as estruturas da denominação, entretanto, permanecia tensa.
Amigos do ministério me lembravam frequentemente da responsabilidade de manter a doutrina pura. Há perigos, diziam. Eu, por meu lado, mantinha a defesa. Era meu dever proteger o rebanho. Ao mesmo tempo, em casa, a defesa parecia inútil diante do que realmente importava. O sorriso de Melissa ao ver uma luz no rosto, o murmúrio de alívio quando alguém segurava sua mão sem demasiadas perguntas. A tensão entre a correção teológica e a compaixão cotidiana foi me consumindo. A cada culto em que falava de idolatria e de falsos caminhos, eu pensava na mão pequena que eu havia arrancado e em como aquela imagem de véu azul se tornara para ela não uma doutrina, mas uma promessa. Numa manhã de sábado qualquer, Renata me pediu que a acompanhasse até a matriz. Disse que seria bom para Melissa ver algo diferente, que talvez existisse ali outro tipo de companhia humana que pudesse ser útil. Eu resisti. No fim fui, não por fé no que poderia acontecer, mas como quem acompanha a própria esposa e a própria filha, para mostrar que eu estava ali, no limite entre a compreensão e o juízo. Havia naquela ida o peso dos olhares que eu antevia na volta. Membros da igreja testemunhariam o que consideravam afrouxamento. Havia também o risco, que eu não sabia medir, de perder autoridade se alguém dissesse que eu havia permitido que minha criança tocasse algo que eu repetidamente denunciara. Ao chegar, a matriz me recebeu com um céu de vitrais. As cores cortavam a luz do sol em faixas que pareciam reduzir todo o mundo a pedaços de beleza. O cheiro de incenso preenchia o ar, não como ameaça, mas como presença. Vi velas acesas, rostos inclinados, a paciência nas mãos de voluntários que cuidavam de idosos na sacristia. Melissa, num instante de coragem, estendeu a mão. Foi um gesto lento, como se estivesse testando a água de um rio. Eu senti o peso da decisão reavivar todas as minhas antigas certezas. Levantar-se e puxar a mão dela, ou permitir que a busca dela se encontre com algo que eu não compreendia? As palavras do Padre Augusto ecoaram no meu pensamento. Deus pode surpreender. E eu, homem de mapas, comecei a perceber que talvez o mapa que eu tinha não fosse tão completo assim. Ficaram entre nós pequenas conversas, desculpas e acusações não ditas. Pedi a Renata que segurasse a menina, com força, com temor. A igreja ao redor continuou seu fluxo natural. Eu olhei para a estátua à frente, não para adorá-la, mas como se ver um objeto pudesse esclarecer o que eu sentia. Era uma figura de olhar sereno, um véu esculpido com linhas que o tempo amarrotara. As mãos de Melissa tremiam levemente. Se eu voltasse a arrancar aquela mão, como da primeira vez, minha imagem pública sairia intacta, mas a menina dentro de casa voltaria para o quarto, e a dor para a rotina. Se eu não fizesse nada, havia a contemplação daquilo que o mundo poderia interpretar como fraqueza. Em silêncio, as perguntas se empilhavam. Se essa mensagem está tocando algo no seu coração, fica comigo até o fim. Quero que você saiba, desde já, que não escrevo este relato para vender conforto fácil, nem para ensinar fórmulas. Escrevo porque a vida me forçou a aprender com o inesperado. Escrevo porque há uma menina que sonha, uma mulher que me pede mais do que palavras, e um ministério que se vê dividido entre a ortodoxia e o acolhimento. Fique só mais um pouco comigo. O que vem a seguir pode parecer impossível. Para nós, foi. Naquele banco da igreja eu vi com estranha nitidez rostos que eu conhecia desde os cultos de domingo. Pessoas que me cumprimentavam, alguns com ar de reprovação, outros com curiosidade. Pensei na minha trajetória. Havia momentos de glória fácil, conversões visíveis, testemunhos que eu colecionava como troféus. Havia também erros escondidos, decisões que feriram e palavras que não se desfizeram. Em minha cabeça, muitas perguntas. Quem era eu para decidir que recurso espiritual alguém deveria ou não tocar? A fé tem fronteiras? E se Deus usasse o que eu chamava de erro para estender a mão onde a minha mão falhara? Essas perguntas me consumiam,
E o silêncio da matriz parecia uma lente que ampliava todas as minhas dúvidas. Melissa aproximou-se da imagem. Senti o corpo inteiro borrar. Pensei em gritar. Pensei em correr. Pensei em tudo que podia garantir meu lugar entre os que pregavam firmeza. Pensei em nada que pudesse trazer de volta as incontáveis noites de choro na nossa casa. Havia dentro de mim uma batalha que não cabia em sermões. A batalha entre a minha autoridade como pastor e a minha autoridade como pai. No fim, nenhuma teoria me dava resposta. Havia apenas aquela menina de olhos grandes e mãos pequenas estendendo-se tímida até a pedra fria da base da estátua. E ali, no meio de luzes coloridas, incenso e olhares contidos, o tempo pareceu se comprimir. Tudo antes foi preparação. Tudo que vinha depois dependeria daquele instante. Minha garganta secou. Meu coração batia com a velocidade de quem sabe que um ato pode mudar destinos. Eu puxei a mão. Foi um movimento seco, automático, e por um segundo eu me senti salvo pela minha própria rigidez. Tinha a sensação absurda de que se eu arrancasse aquela esperança infantil dali, eu estaria protegendo a todos de um erro maior. Segurei a mão de Melissa com força. Ela olhou para mim como se eu tivesse apertado um nó no fio que a ligava à sua última ternura. E então aconteceu algo que eu jamais esquecerei. A mão pequena conseguiu escapar entre os meus dedos. Não sei se foi porque minha força falhou ou porque, naquele minuto, o tempo resolveu brincar com a minha certeza. A mão dela deslizou, tocou na pedra fria da base da estátua. Foi um contato mínimo, quase um sussurro. No mesmo instante, o corpo dela beliscou o ar, como alguém que percebe que a terra embaixo dos pés muda. Não foi um drama cinematográfico. Não houve luzes que se acenderam nem trovões. Mas senti a mudança, como um deslocamento interno, como se algo dentro dela tivesse se reorganizado. Melissa, que até então permanecera imóvel, recebeu uma resposta do corpo. Não foi um passo largo ou um salto, foi um pequeno movimento, depois outro, uma contração coordenada que parecia vir de dentro, como se moedas enferrujadas encaixassem de repente numa máquina. A primeira coisa que saiu da minha boca não foi um sermão nem uma oração. Foi um som entre o susto e o riso. As pessoas na igreja calaram-se, algumas pessoas levantaram os olhos, outras cuspiram palavras de incredulidade. Havia cheiro de incenso e o som abafado dos bancos rangendo quando as pessoas se mexeram. Renata ficou pálida, olhando como quem aguarda uma explicação que não virá. A mão de Melissa apoiou-se por um segundo na pedra. Depois ela conseguiu erguer o pé esquerdo, apoiá-lo e, como quem testa uma ponte, apoiar o peso do corpo por um segundo. Depois outro. Não sei o que foi mais estrondoso, o movimento comovente da minha filha ou o ruído interno que aquele movimento provocou em mim. Eu senti que algo dentro de mim rachava. A minha voz pastoral, a minha segurança casca-grossa, toda a construção de argumentos e muralhas que eu erguera no púlpito, tudo aquilo desabou diante de uma menina que deu 2 passos tímidos sobre o piso da matriz. Alguém do fundo gritou. Alguém começou a chorar. Padre Augusto ficou imóvel, com as mãos entrelaçadas. Renata, sem pedir licença, correu, apoiou Melissa e eu, por inércia, me deixei ser empurrado para trás. O que fiz em seguida foi tão humano quanto tolo. Sentei, senti meus joelhos fraquejaram, senti o rosto pegar fogo, por vergonha, por assombro, por uma alegria que eu ainda não sabia rotular. A cerimônia foi interrompida. Pessoas se aglomeraram, fotos foram tiradas por mãos trêmulas e a atmosfera que até então tivera o tom sereno da missa transformou-se num misto de expectativa e confusão. Eu queria falar, explicar, classificar aquilo como uma obra de Deus ou um instante de histeria coletiva. Queria agarrar a narrativa e moldá-la ao que eu sabia falar aos meus fiéis. Mas na boca as palavras me faltavam. Havia apenas um ruído interior. Como é que explico isso? Levaram Melissa ao hospital de ambulância. Renata e eu fomos juntos, um atravessando o silêncio do outro, com os olhos arregalados. No corredor os passos ecoavam. Eu sentia o corpo flutuar entre 2 certezas contraditórias. Uma que me abria para o inexplicável e outra que me enfileirava no medo das consequências institucionais.
Os médicos nos atenderam com eficiência, aquela frieza técnica que prende e acalma. Eu ouvi termos que havia pronunciado tantas vezes do púlpito, agora recitados por vozes que não precisavam de metáforas: ressonância magnética, lesão medular, comprometimento nervoso. Fizeram radiografias, exames clínicos detalhados, avaliação neurológica que testou sensibilidade, reflexos, força muscular. A equipe observou com cautela a sequência de movimentos que Melissa conseguira realizar na igreja. Havia o registro daquilo que eu considerava um milagre e havia a necessidade para os médicos de estudar e comprovar com dados. No primeiro comunicado objetivo, o neurologista, homem sério, de fala contida, olhou para nós e disse: houve um ganho motor inesperado e não encontramos explicação imediata que justifique essa recuperação. Precisamos acompanhar com exames complementares. Em outras palavras, não sabemos como isso aconteceu. Em outro momento, um radiologista comentou, quase baixinho: é incomum. Alterações que mostram recuperação como essa depois de lesão medular crônica são raras a ponto de serem catalogadas como espetaculares. A palavra espetacular me soou estranha, quase ofensiva para o lugar de silêncio que eu desejava. Passei as seguintes 48 horas em estado de vigilância. Médicos repetiam testes, anotavam dados, pediam repouso e cautela. A família ficou ao lado da cama de Melissa, segurando mãos calejadas e dedos nervosos. E entre um exame e outro, minha mente reconstituía cenas: o instante do toque, o rosto dela, a pedra fria, a fuga, a queda das minhas certezas. Em momentos, minha mão foi ao bolso, para buscar a Bíblia, para encontrar respostas que me parecessem palatáveis. Em outros, cobri o rosto e chorei com a intensidade de quem percebe que a identidade construída sobre um poder retórico pode ruir sem aviso. Vieram depois os relatórios que a medicina não negou nem explicou. A ressonância magnética feita na sequência mostrou sinais de reorganização neurológica em áreas adjacentes à lesão. O neurologista falou em plasticidade neural, em mecanismos compensatórios, em caso de estudo que merece acompanhamento científico. Um laudo encaminhado por 2 especialistas indicou recuperação motora inexplicável à luz do prognóstico anterior. Em uma reunião mais formal, um professor da Faculdade de Medicina ao qual nos ligaram para um parecer disse com franqueza: há relatos esparsos de recuperação tardia em quadros de lesão medular, mas no seu caso as evidências antes e depois não apontam para um mecanismo claro. Chamamos isso de recuperação sem explicação científica atual. Tradução: os médicos não tinham como negar a recuperação, tampouco tinham como apresentá-la como resultado previsível. Notícias começaram a correr. Um vizinho viu, comentou com outro, e em poucos dias a história vinha à tona nas redes, em conversas de padaria e nos corredores das igrejas. Haviam versões diferentes: a menina que andou ao tocar a imagem, o pastor que permitiu o toque e depois se arrependeu. Milagre que expõe a hipocrisia de certos líderes. Na minha igreja, as reações foram imediatas e cortantes. Alguns membros vieram ao hospital com rostos compungidos, outros escaparam pelas portas laterais como se cuidassem para não se queimarem rumores. Não tardou para que a liderança regional nos procurasse, pedindo explicações oficiais. Lembro-me da reunião que fizemos na sede regional. Presbíteros, conselheiros e o próprio pastor da cúpula me cercaram com perguntas que pareciam mais acusações do que buscas por verdade. Um deles disse com o tom de quem segura uma carta de baralho: você, como ministro, precisa recolocar-se. Esse episódio causa confusão em nossa congregação. Precisamos que você se retrate e admita que era um erro permitir tal contato. Outra voz seca: há risco de desvio doutrinário. Eu ouvi e senti as paredes se fecharem. No meu coração, a vontade de negar e proteger a instituição. Na minha carne, a necessidade imperiosa de não trair aquilo que havia acontecido. A proposta era simples: uma retratação pública, um pedido de desculpas em púlpito pela flexibilidade inapropriada, uma reafirmação de que nossa posição denominacional não se misturava com ritos de outrem. Entre as linhas, havia também a ameaça velada: se eu não assinasse, haveria medidas disciplinares. Era um convite à coerção da narrativa, à restauração da ordem que tanto prezávamos. Passei noites sem dormir. Em silêncio, dialogava com Deus do jeito que a vida me ensinou.
com honestidade crua. Não havia sistema teológico pronto que cabesse naquilo que havia visto. Havia só a necessidade de ser fiel à verdade dos meus olhos e simultaneamente sensível às feridas que minha decisão anterior poderia causar. Era tentador, para proteger a posição e evitar divisões maiores, simplesmente seguir o roteiro sugerido. Negar, retratar, continuar. Mas algo naquele mesmo núcleo que me reorganizava dizia que a verdade dos acontecimentos não podia ser sujeitada a um interesse institucional. A discussão com Renata, em casa, foi longa e dolorida. Ela, que tanto cuidara da casa, da menina, que tanto resistira a meu autoritarismo, olhou-me com uma serenidade que me acusava sem levantar a voz. Você não pode negar a vida da nossa filha, disse ela. Negar o que aconteceu é trair a própria Melissa. Eu queria dizer que tudo aquilo era perigoso, que o cultivo de narrativa sem controle era inofensivo apenas até que alguém a transformasse em doutrina. Renata me respondeu com uma clareza que me calou. Não nos pertence o controle, pertence ao que nos sustenta. E eu não vou pedir que nossa filha esconda aquilo que a libertou, mesmo que doer. O resultado daquela tensão foi um corte. A liderança regional apresentou um processo disciplinar que culminou com o meu afastamento da posição formal de pastor na denominação. A carta foi dura, mas direta. A minha postura fora interpretada como desobediência aos princípios de conduta ministerial. Perdi o título, a função, os privilégios. Perdi também, em uma tacada só, a sensação de segurança que vinha com o cargo. Perdi amigos que preferiram a estabilidade institucional à colcha humana que a nossa família agora representava. Houve quem comemorou, houve quem se afastou, envergonhado, não por mim, mas por ter de enfrentar o que aquela história provocava em suas próprias certezas. Mas houve também aqueles que ficaram, pessoas como Dona Célia, que vinha à nossa casa com sopa e conversa sem julgamentos. Dona Aurora, que, nos dias de visita, orava segurando a mão de Melissa, sem perguntas teológicas. Marcelo, jovem que teve seu casamento reconstruído por causa da abertura que nasceu daquele caos. A família de Lucas, que nos enviou cartas de apoio. Essas pessoas vieram sem portais doutrinários. Vieram com bandejas, com palavras de cuidado e com um jeito simples que, no nosso caso, teve mais poder do que qualquer sínodo. A repercussão pública trouxe convites diversos. Um deles foi do Padre Augusto. Ele me telefonou, não para celebrar a polêmica, mas para conversar. Aceitei o convite. Encontrei um homem que não tinha o objetivo de me converter a um existir doutrinário. Ele vinha com perguntas honestas e olhos que me lembravam o cuidado que eu uma vez pregara. Dói ver uma família no meio do fogo, disse ele. Não vim aqui para ganhar debates. Vim para ouvir e para ver se podemos caminhar de mãos dadas em alguma coisa. Aquele gesto me desmontou. Não porque eu abri a mão da minha fé, mas porque via ali a possibilidade de aprender com quem não compartilhava do mesmo repertório. Nossa conversa foi longa. Falamos de dores, de lesões, de medo de perder a autoridade, do peso dos livros que carregamos dos púlpitos. Padre Augusto contou histórias de sua própria comunidade, idosos que encontraram consolo em sacramentos, jovens que precisavam de oportunidades. Não concordávamos em muitos pontos teológicos, mas houve um lugar de encontro que não se media em abreviações doutrinais, o cuidado com o ser humano que sofre. A fé que não toca a carne é palavra vazia, disse ele no momento. Eu me peguei concordando, com uma humildade que me doeu. Aceitamos então organizar um pequeno encontro ecumênico. Não uma conferência, não um evento midiático, mas uma mesa com representantes de várias comunidades locais, para tratar de temas práticos. Acolhimento de pessoas com deficiência, formas de apoio a famílias em sofrimento crônico, projetos sociais que pudessem unir forças. A ideia não foi universalizar crenças, mas reforçar a prática do cuidado. Muitos torceram o nariz, outros, sem alarde, participaram. O encontro foi simples, cheio de lágrimas e soluções práticas. Transporte para sessões de fisioterapia, programas de assistência para remédios caros, formações para voluntários que quisessem aprender a lidar com dor crônica. No meio desse processo, Melissa seguia surpreendendo. Os médicos mantinham a vigilância e repetiam que o caso merecia estudo. Entre consultas, ela começou a ter novamente sonhos com a mulher de véu azul.
Só que já não havia mais pânico em mim. Havia curiosidade. Renata passou a ouvir esses relatos sem medo. A menina, que antes escrevia aqueles bilhetes de letra torta, começou a escrever um diário, que viraria mais tarde um blog. Pequenos fragmentos de vida, descrições de dor, de esperanças e de olhos que a amavam. Ao ler aqueles textos, eu via uma menina transformada, não apenas na mobilidade física, mas na capacidade de contar sua história com graça. A pressão institucional não cedeu. A liderança regional insistia que eu deveria publicar uma retratação formal, que a minha permanência em evidência poderia trazer confusão de doutrina. Eu, por minha vez, propus algo diferente: abrir mão do cargo formal e permanecer ministerialmente ativo na comunidade de forma autônoma, focando em acolhimento e antigas práticas de oração, sem o aparato que eu tinha antes. Eles concordaram em nos desligar. Perdemos o selo denominacional, mas ganhamos a liberdade de organizar a vida religiosa que nos parecia mais honesta naquele momento. Fundamos, então, uma comunidade parceira, não para rivalizar, mas para servir. Chamamo-la de Casa de Encontro. A ideia era simples: ser um espaço onde a teologia não fosse usada como arma, onde a empatia e o cuidado fossem práticas concretas. Alguns membros da antiga congregação vieram, outros não. Quem ficou era comprometido com um jeito novo de tratar as pessoas: menos sermões, mais escuta; menos condenação, mais presença. Os primeiros anos foram de luta. Sem a estrutura financeira da denominação, tivemos que aprender a gerir doações, voluntariado e programas sociais. Organizamos transporte para sessões de fisioterapia, um grupo de suporte para famílias que lidavam com dor crônica e oficinas de formação para cuidadores. A casa tornou-se refúgio para pessoas como Dona Célia, que trazia refeições, e para Marcelo, que estudava para ser fisioterapeuta e oferecia estágios gratuitos. A prática do acolhimento começou a dar frutos. Vimos casais se reconciliando, antigos ritos de exclusão desfazendo-se em passos de gentileza. Pelas redes e pela imprensa local, éramos rotulados de variadas maneiras: antena de escândalo para uns, farol de compaixão para outros. Eu, que outrora julgara e categorizara, passei a entender o preço de narrativa simples. Havia quem ainda me chamasse de aventureiro teológico, quem dissesse que eu traíra a fé. Mas havia também pessoas que depositavam em nossa porta esperanças práticas, mães que precisavam de fisioterapia para filhos, idosos em isolamento, pais com medo de institucionalização. Aprendi que ser pastor, afinal, era servir naquilo que as pessoas realmente necessitavam, sem discursos que procurassem manter estatísticas ou aparências. Melissa cresceu. A melhora motora, que inicialmente estava no campo do inexplicável, foi consolidada por um trabalho intensivo. Fisioterapeutas, muitos voluntários e um programa de reabilitação adaptado ajudaram-na a ganhar autonomia. Não foi um retorno absoluto à vida anterior ao acidente. Houve limitações residuais, sensibilidade alterada e momentos em que a dor batia ainda com força. Mas a diferença era clara. Ela aprendeu a andar, a insistir em subir e descer escadas, a escrever com firmeza e a correr com cautela. Aos poucos foi deixando a dependência da morfina, com acompanhamento médico, e reencontrou gostos que a infância havia roubado. O fato médico permaneceu como um enigma nos laudos. Peritos e professores escreveram em relatórios que não havia explicação consolidada, caso a ser estudado, recuperação sem explicação científica atual. Para alguns esses termos soaram como convite ao estudo, para outros como prova de um milagre. Eu, entretanto, mantinha distância de rótulos. Em casa eu dizia a Melissa e a Renata que não sabíamos o mecanismo, que a fé não precisava de matéria para existir, mas que também não podíamos transformar o acontecido num ensinamento universal. Falávamos da experiência como algo que nos havia transformado, não como algo que devia ser reproduzido como técnica. Em paralelo, seguimos abrindo diálogos com outras lideranças locais. Houve um encontro em que representantes de diferentes tradições religiosas sentaram-se juntos para discutir políticas públicas de inclusão. Contém nossa história sem adornos e sem intenção de convencer. Houve relatos de cura, relatos de longas jornadas de reabilitação e depoimentos de quem encontrou conforto em sacramentos ou em ritos que eu outrara considerara perigosos. Não houve uniformidade de crença, mas houve um consenso prático que me tocou. O cuidado com o enfermo e o fragilizado é um dever moral que ultrapassa rótulos.
E não foi só reconstrução institucional. Foi pessoal. A humilhação de perder o cargo me fez ver a fé desprendida de títulos. Aprendi que a autoridade que importava estava na coerência do acolhimento, não na extensão de sermões. Eu, que outrora dissera palavras duras contra cerimônias alheias, passei a escutar sem anotar julgamentos em rascunhos mentais. Ainda creio que a Escritura é autoridade e ainda mantenho convicções que me moldaram como pastor. Mas aprendi a conviver com uma tensão que eu não sou o dono das respostas. O que me marcou mais não foi apenas o fato de Melissa andar, foi o modo como minha família se permitiu ser tocada e como nós aprendemos a tocar a vida dos outros em retorno. Houve sessões difíceis de perguntas públicas. Encontrei frente a frente presbíteros que me pediram explicações e pastores que, embora presentes, pairavam com espada em punho esperando que eu fosse punido. Falei com humildade, disse que não tinha tudo pronto, que não buscava transformar o acontecido em plataforma. Em uma das reuniões regionais, disse apenas: eu não nego o que aconteceu com minha filha. Não posso trair a vida dela por medo de perder uma posição. Se isso me custar o ministério formal, que assim seja. Prefiro ser fiel à verdade que vi do que manipular uma narrativa por segurança. Aplaudiram alguns, outros ficaram em silêncio. A partir daí, a casa de encontro cresceu em pequenos passos. Montamos um projeto de inclusão na escola local, com adaptações para alunos com mobilidade reduzida. Organizamos grupos de apoio para cuidadores, abrimos uma sala de reabilitação comunitária. Melissa participou ativamente, não apenas como beneficiária, mas como interlocutora. Ela deu palestras para jovens, escreveu textos que viralizaram no seu blog, falou de dor com uma doçura que fazia doer de verdade. Sua escrita era simples. A dor me ensinou a pedir ajuda. Andar não apagou o que vivi, mas me deu outra estrada. Se eu puder ajudar só uma pessoa, já vale. Palavras que não buscavam fama, apenas apontavam caminhos. A relação com o Padre Augusto se transformou numa amizade afinada por respeito e limites. Não passamos a concordar em tudo, mas o laço foi construído na prática. Campanhas sociais conjuntas, visitas a casas de repouso, doações coordenadas em períodos de crise. Em uma ocasião, organizamos um pequeno encontro onde jovens de diversas comunidades contaram suas histórias. Uma moça católica falou de como o sacramento da reconciliação a ajudara a lidar com culpa, um jovem evangélico falou do acolhimento que encontrou fora das luzes da igreja. Não houve tentativa de uniformizar crenças. Houve sim a constatação de que o mundo precisava de menos prontidão para julgar e mais mãos para ajudar. Dentro de nossa comunidade reconstruída, a palavra que morei a pregar mudou de textura. Ainda pregava sobre a soberania de Deus, sobre arrependimento e graça, mas com menos rigidez e mais ênfase na prática do serviço. Lições que antes pareciam abstrações passaram a ter cheiro de comida quente, de rodízio de transporte a sessões de fisioterapia, de visita a quem sofre. E em sermões curtos, confessei mais vezes as minhas fragilidades do que antes. Admiti que eu errei, que minhas certezas causaram dor, fez com que mais pessoas chegassem com suas próprias fragilidades. A obra do pastor, aprendi, é também ser canal de confissão pública que gere cura, não para expor, mas para humanizar. Com o tempo, médicos acadêmicos nos procuraram para documentar o caso de Melissa. Havia interesse em estudar os mecanismos de reorganização nervosa, em acompanhar a plasticidade neural que o acaso parecia ter estimulado. Permiti que o caso fosse documentado, não para fazer de nós espetáculo, mas para ajudar a ciência a entender o que antes era mistério. Era um modo de não transformar a história em segredo místico, mas em matéria que poderia ajudar outras pessoas. Os laudos permaneceram cautelosos, recuperação atípica, ainda sem explicação consolidada. O que nos tranquilizava era entender que o que acontecera com Melissa poderia contribuir para uma rede maior de conhecimento. Nos anos que se seguiram, a trajetória de Melissa tomou rumos inspiradores. Concluiu o ensino médio com notas firmes, decidiu estudar algo que surpreendeu a muitos: biomedicina. Queria entender por que o corpo às vezes responde de modos que não se explicam. Abriu um blog que levou o nome Passos de Esperança, no qual escrevia sobre reabilitação, sobre como era conviver com dor, sobre pequenas vitórias.
Aos poucos, ganhou seguidores que buscavam consolo e informação. Tornou-se voz ativa em campanhas de inclusão e, em entrevistas, jamais fez de seu caso uma bula de promessas. Em uma dessas entrevistas disse: "Não sei quem tocou meu corpo naquele dia, mas sei que fui chamada a viver e a aprender. E se eu puder transformar minha caminhada em ajuda para outros, isso basta." Palavras humildes, firmes. A família de Lucas nos procurou tempos depois. Lucas, um rapaz de 26 anos, sofrera acidente de moto e perdera parte da mobilidade. A mãe, em lágrimas, nos agradeceu por termos sido um espaço de escuta quando o mundo a empurrou para o lado da culpa. Marcelo, que formara-se em fisioterapia e vinha nos ajudar como voluntário, acompanhou-a nas sessões. A casa de encontro tornou-se, enfim, uma teia de pequenas vidas que se sustentavam mutuamente. Não éramos uma clínica nem uma igreja com metas de crescimento. Éramos um lugar de presença. No meu íntimo, as questões teológicas continuaram vivas. Nunca declarei que as nossas práticas renunciaram à doutrina que me formara. Em publicações e sermões, mantive a ideia de que a graça de Deus é soberana e que a Escritura guia a vida. Entretanto, aprendi que há misteriosos modos de agir que escapam às nossas categorias. Quando me perguntam hoje, olhando-me com sede de certezas, como foi que Deus agiu, eu respondo sempre com a mesma modéstia. Não sei explicar o modo. Sei que houve presença. Sei que precisamos acolher mais do que julgar. Houve, claro, quem aproveitasse para transformar a história em espetáculo. Tive de enfrentar médicos que eram chamados de charlatães por alguns, jornalistas que buscavam o sensacional e líderes que faziam manchetes desproporcionais. Em todo esse turbilhão, a postura que escolhi foi de transparência, divulgar relatórios médicos, permitir o estudo, falar com franqueza sobre as limitações do que sabíamos. Não quis tampouco fazer do acontecido um trampolim para a autopromoção, e sempre repeti: se houve milagre, foi mistério. Se houve ciência, é caminho de estudo. Se houve comunidade, é fruto de pessoas que cuidaram umas das outras. Com o passar dos anos, nossa antiga congregação tornou-se um exemplo, para uns de queda, para outros de aprendizado. A casa de encontro foi crescendo, não em grandiosidade, mas em profundidade. Organizamos um coral de pessoas com diferentes deficiências, um grupo de convivência para idosos, um pequeno convênio com a universidade local para estágio em reabilitação. Construímos rampas, adaptamos banheiros e fizemos da inclusão uma prática cotidiana, não um discurso de ocasião. Num domingo de manhã, anos depois do episódio da matriz, subi num pequeno púlpito improvisado para falar. A igreja estava cheia de gente simples, alguns amigos antigos, novos voluntários, pessoas curiosas e um punhado de representantes de outras denominações e da matriz. Falei sobre humildade, sobre erro e sobre a coragem de dizer não sei. Falei sobre a minha filha e sobre como a vida me pediu mais honestidade do que retórica. No fim, pedi para Melissa subir. Ela caminhou até mim com passos firmes, apoio mínimo e um sorriso que não cabia no rosto. Era um sorriso de quem passou pela dor e escolheu não amargurar. Pedi que ela dissesse algo, e ela falou com a voz que se fez forte naquela fragilidade. Se eu pudesse, eu diria a todas as crianças que a dor não define o fim, disse ela. Digo isso também para quem cuida. Ninguém precisa ter todas as respostas. Às vezes a coragem que mais conta é a de estar junto. Aplausos foram dados, não no sentido de celebração vazia, mas como reconhecimento de uma travessia. Depois do culto vieram abraços e lágrimas. Padre Augusto apareceu, como sempre, com seu olhar sereno. Sentamos num canto e conversamos sobre as lutas constantes de quem ajuda a quem sofre. Falamos sobre os limites da linguagem teológica e sobre a urgência de práticas concretas contra a exclusão. Não precisamos concordar em tudo para caminhar juntos. Meu ministério hoje é outro. Não tenho título formal. Tenho responsabilidades maiores em termos de presença humana. Desde que deixei o cargo oficial, perdi conforto, mas ganhei autenticidade. Atendo famílias, acompanho processos de reabilitação, ministro cultos simples em que a vulnerabilidade tem lugar de destaque. Não sou mais o pastor que acusa prontamente. Sou o homem que reconhece sua própria história de orgulho e busca reparar o dano que isso causou. E isso
paradoxalmente, me dá autoridade diferente, uma autoridade que brota da confissão e do serviço, não do comando. Houve perda, sim. Amigos que preferiram o conforto da ortodoxia foram embora. Mas também ganhei aliados inesperados, pessoas que aprenderam a ver além de rótulos, terapeutas que entenderam o valor de práticas integradas, jovens que descobriram que servir pode ser mais radical do que provar uma tese. Aprendi, naquele chão que se mexeu, que ser humilde não é assumir um lugar de fraqueza, mas de liberdade para reconhecer o mistério. Quando me perguntam se eu atribuo o ocorrido ao ato de tocar a imagem, eu respondo com cuidado. Digo que a mão de Melissa tocou a pedra fria da base, que naquele contato ela experimentou algo que mudou a fisiologia do corpo dela. Digo também que não pretendo criar uma teologia da pedra, nem ensinar que objetos curam. Digo que existiu sim um mistério que atravessou aquela cena, e que esse mistério me forçou a repensar como lido com as diferenças. Digo, sobretudo, que não cabe a mim provar mecanismos espirituais onde a ciência ainda não tem palavras. O que me cabe é testemunhar a transformação que vi. Uma filha que ganhou passos e uma família que ganhou humildade. Hoje, quando vejo Melissa brincar com crianças na rua, quando a ouço falar de planos de estudar medicina, quando leio seus textos, lembro-me de todas as escolhas que nos trouxeram até aqui. Lembro-me da mão que arranquei e do desconforto que me acompanhou. Lembro-me do momento em que a mesma mão escapou de mim e fez contato. Essas imagens foram esculpidas em mim como cicatrizes e medalhas simultâneas. Se há uma lição que carrego, é esta. A soberania de Deus, como eu a entendo, é misteriosa demais para caber em cartilhas de verdades prontas. Deus não precisa da nossa permissão para agir, tampouco precisa do nosso favoramento teológico para operar. E por isso, às vezes, a surpresa do agir divino pode vir por vias que julgamos erradas. O que nos compete, então, é a humildade de acolher o que a vida nos dá, e o cuidado de não transformar experiências pessoais em doutrinas universais. Quando fecho os olhos, às vezes volto àquele instante na matriz. Incenso, vitrais, a mão miúda, o toque. Sinto ainda o calor, e por vezes um nó no meu peito. Lembro-me de que a fé não é um troféu que se coleciona, mas uma prática que se vive. E assim seguimos, errando, pedindo perdão, aprendendo, reconstruindo. Se você chegou até aqui, se essa história mexeu com algo dentro de você, peço que a compartilhe com alguém que precisa de esperança, mas também de honestidade. Não prometo milagres nem fórmulas. Prometo que há possibilidades de reconstrução quando escolhemos a ternura ao invés do julgamento. E se puder, olhe ao redor. Há pessoas que precisam de mãos que assegurem sem interrogatórios, que ofereçam cuidado sem exigirem vereditos. Que minha experiência sirva para um só propósito: lembrar que o sagrado às vezes vem disfarçado de gestos que nossa rigidez não reconhece, e que a coragem maior é permanecer aberto ao mistério, mantendo firme a prática do acolhimento. Em tudo isso, aprendi que não se perde a fé por admitir incerteza. Pelo contrário, talvez seja nessa incerteza que a fé se torna mais verdadeira. Obrigado por ouvir o que viveu minha família. Se isso lhe tocar, que seja para gerar compaixão, serviço e honestidade, não para criar fórmulas. A minha filha tocou algo naquela missa, e no mesmo instante, algo nela e em nós mudou. Não sei explicar por completo. Sei, porém, que essa história nos ensinou a dobrar os nossos orgulhos e estender as mãos para quem precisa, sem medo do que dizem as etiquetas. Ainda hoje creio em Deus. Só aprendi a segurar menos certezas e mais pessoas.